Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no mais uma quinta, né, de histórias, trazendo hoje uma convidada muito especial, que é a professora Serioja Mariano. Né? Professora Serioja Mariano é professora do Departamento de História, uma grande pesquisadora aí, né, da história da saúde, né, na Paraíba, uma grande especialista também em história antiga. E desde já eu, né, convido a Serioja, né, e quero agradecer, Serioja, né, por ter assim aceitado esse convite de pronto, né? A sua contribuição é sempre muito importante, porque esse aqui, Serioja, é um espaço para a gente mostrar o trabalho realizado pelo nosso Departamento de História, para a gente mostrar aquilo que a Universidade Federal da Paraíba produz. Eu acho que a apresentação que você vai fazer hoje é muito significativa nesse sentido. Boa tarde a todas, todos e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao Paulo, né, para estar aqui hoje conversando com vocês nessa quinta-feira. Concordo plenamente, Paulo, eu acho que isso é um espaço bem importante, né, para a gente divulgar os trabalhos, para o diálogo com os alunos e com as alunas. Então, inicialmente, agradecer esse convite, né, um tempo que eu já estou dando a minha vinda aqui para falar um pouco sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo ultimamente. Né, vale salientar que eu trabalho com o século XIX desde os anos 2000, né, a minha tese de doutorado foi sobre família, política e relações de poder de 1817 a 1804, então já são 20 anos aí no 800, e tem mais pesquisas para mais 20 anos, e a partir de 2015 é que a pessoa a trabalhar especificamente com a história da saúde e das doenças na Paraíba oitocentista, que é o tema da nossa fala de hoje, né, tentar mostrar um pouco essas possibilidades de pesquisa. E, inicialmente, né, como é que eu comecei a trabalhar com essa temática, já que eu ando especificamente com história pública, né? Em 2009, eu fui orientar um aluno chamado Jussiel D'Alexandre, que hoje é um colega da URCA, né, Universidade do Cariri, no Ceará, e o trabalho dele era sobre a representação do cólera no jornal Araripe, em 1850. E aí foi um desafio, né, porque eu não tinha leitura sobre a temática, eu não trabalhava com, mas foi um desafio prazeroso, porque a gente começa a enxergar uma temática presente na documentação, presente na historiografia, mas que eu não pesquisava sobre. A partir daí, foi um desafio, né, porque eu trabalhando com história política especificamente, mudar para a história da saúde das doenças da Paraíba, que é um tema novo, quando eu comecei a trabalhar aqui, na historiografia, né. Então, a partir de 2015, no grupo de pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista, que eu coordeno com a professora Solange desde 2008, que eu vou vendo pesquisas de científica com essa temática, né? A gente tem um projeto amplo que a gente chama o Grande Guarda-Chuva, que é chamado Adoecer e Morrer na província da Paraíba, na segunda metade de 1900, e de lá para cá, a gente já teve vários orientandos e orientandas que hoje já estão no mestrado, no doutorado, então, para mim, assim, é um prazer, né, vir divulgando essas discussões, né, a gente tem a Janine Barbosa, que está com as doenças na Guerra do Pará, fazendo doutorado na UF, né, o Enzi Fortunato, que terminou o mestrado dele sobre práticas de cura na Paraíba, ele terminou aqui no PPGH, a gente tem a Eleonara, que trabalha com a Santa Casa da Misericórdia na segunda metade do 800, que está fazendo mestrado também, me orientando, e atualmente a gente tem dois pesquisadores, que é o Gustavo, que trabalha com as doenças na população negra na Paraíba, na segunda 800, e o Júnior, que está terminando agora e trabalha com a morte e a relação do morrer na Paraíba oitocentista. Então, são temas que estão se expandindo, né? O Laércio fez o TCC, um TCC sobre o tema, e a partir daí, né, a gente vem divulgando essas pesquisas, e é um pouco sobre isso, e sobre essas possibilidades, né, a partir dessa temática, que é um tema que já aparece na historiografia paraibana, né, tem informações
exemplo, no Irineu Pinto, tem Datas e Notas sobre a Paraíba, que é um livro do começo do século XX, em que ele traz referências sobre as duas grandes epidemias que assolaram a Paraíba nos anos de 1850, que é a febre amarela, e 1856, o cólera. Nós temos também Horácio de Almeida, nós temos o próprio Zé Américo de Almeida, mas são autores que tratam a doença a partir simplesmente do biológico. A gente sabe que a doença não pode ser vista só a partir do biológico, ela tem que ser problematizada, né? Ela é uma representação também sociocultural. Então, é a partir dessa perspectiva, e entendendo que as doenças têm história, como chama a atenção Jacques Legoff, que a gente vai falar um pouco hoje do vasto acervo documental, né? Aqui na Paraíba nós temos alguns acervos, né, que estão disponíveis quando melhorar da pandemia, estarão abertos de novo, né, que é o acervo Valdemar Bart, que é o acervo público da Paraíba, né, o espaço onde fica hoje o espaço cultural, tá? Nós temos o Histórico e Geográfico Paraibano, que é no centro da cidade. Nós temos o acervo privado de Maurílio de Almeida, que está sendo feito um trabalho lá com a professora Monique e a professora Solange, né, de levantar toda essa documentação e publicar essa documentação, que vai ser uma coisa muito... Então, a gente tem vários campos que podem ser pesquisados, né, inclusive hoje com a Biblioteca Nacional, que disponibiliza vários jornais do século XIX, inclusive da Paraíba, com uma qualidade excelente, e a gente fica pesquisando de caso, que é uma coisa maravilhosa também, né? E nós temos outra página que chama Jornais e Folhetins da Paraíba no século XIX, que é um site organizado pela professora Socorro Pacífico Barbosa, literatura da UFPB, e lá ela traz, além de jornais, revistas, folhetins, do século XIX, também está disponível na internet. Então, tudo muito fácil para se trabalhar. Tá, professora, e como a gente encontra referências sobre doença, já que é uma história constante, porém uma historiografia ainda ausente. Ausente no sentido de que a gente está começando a fazer, a preencher esse campo de pesquisa, né? Claro que a gente já tem algumas dissertações, tem uma dissertação, por exemplo, sobre doenças, né, sobre morte na Santa Casa da Misericórdia, que é da Nereida, tá? Ela defendeu no PPGH da UE, né? Nós temos dissertações sobre os alienados, nós temos uma série de trabalhos que estão sendo construídos a partir de 2015 para cá. E como a gente encontra essas referências, professora? E aí eu trago agora para vocês, né, as primeiras fontes que a gente encontra mais, né, fortemente a referência às doenças são jornais. Claro que a gente tem que entender que essa documentação é cada sentido, ela tem uma função, né, por isso que ela tem que ser problematizada, por isso que quando a gente vai trabalhar com jornal, a gente tem que entender se é um jornal conservador, se é um jornal liberal, por isso que a gente tem que ter uma compreensão dessas fontes para a gente não cair, né, nas armadilhas do momento. Então, nós problematizar e entender o porquê o documento está divulgando. E por que eu estou falando? A gente já encontra muitas vezes, né, os jornais sendo utilizados, a doença sendo utilizada politicamente para atingir alguns adversários, né, presidente de província, deputados, vereadores, né, tal. Então, a primeira referência que eu trago para vocês é esse jornal A Ordem, de 1850, e ele traz várias informações sobre a febre amarela, né? Uma das informações é mostrar a importância de criar, né, um espaço de quarentena para os navios que estavam aportando aqui, porque a ideia era de que a febre amarela chegava pelos portos, e se chegava pelos portos, é importante que, se os marinheiros chegassem com algum sintoma, como febre, né, diarreia, vômito, era importante que essas pessoas ficassem de quarentena. Faz meio que um link pensando no hoje,
né, nesses métodos de tentativa de controle da Covid, a quarentena, os espaços que vão ser fechados, isso no século XIX, claro, são contextos distintos, a gente tem que fazer essa ressalva para não cairmos em anacronismos, mas a gente percebe que já na epidemia da febre amarela de 1850, que vai atingir todo o Brasil, e a Paraíba não ficou de fora, a gente já tem indícios, né, de que ela é mostrada, né? Se é necessário a quarentena, o isolamento de determinados barcos, navios, que tenha suspeitas de pessoas, né? Flagelo da peste, como era chamada a febre amarela, porque é interessante que essas doenças vão sendo metaforizadas, né? É o flagelo da peste, é a doença do outro, né? É a doença que mata. Então, a gente tem uma série de denominações, né? É o mal e tal. A gente já percebe nesse documento, é importante isolar espaços. É importante, nesse momento, criar um lazareto. O que é um lazareto? É uma espécie de hospital que vai ser para isolar essas pessoas. Quando a gente pensa na quarentena dos barcos, nos lazaretos para isolar as pessoas, e esse ficava especificamente em Tiriri, que é uma ilha perto de Santa Rita, né? Não é Tibiri, é Tiriri, tá? A gente pensa nas teorias que havia acerca da forma como eles imaginavam que as doenças eram transmitidas. Eles não sabiam ao certo como as doenças eram transmitidas. Lembra que a medicina começa a se institucionalizar, né, com as faculdades de medicina no Brasil, então ainda era tudo muito novo, e eles se espelhavam muito nas teses médicas, principalmente nas teorias que vinham de fora. E duas grandes teorias prevaleciam, que era a teoria do miasma e a teoria cronista, né, a do contágio. E a do contágio dizia base que as pessoas eram contaminadas a partir do contágio de uma pessoa contaminada com a outra ou de objetos contaminados. Era o que dizia os contagios. Então, se é a partir do contágio de pessoas contaminadas e de objetos, é importante que elas fiquem de quarentena ou que elas fiquem isoladas em um espaço específico, né? Para tanto, é importante também que se criem medidas para que as pessoas se cuidem. É o momento em que os públicos começam a atuar, nesse sentido aqui, são os vereadores que criam as chamadas posturas públicas, né, que são códigos de lei que vão dizer como as pessoas portar, tá certo? A gente percebe também, nessa primeira epidemia da febre amarela, né, de como ela vai adentrando, ela vem pelo litoral, pelos portos, mas ela vai graçando por toda a província, a gente tem vários relatos. Outra fonte bem importante para a gente entender, relatórios dos presidentes de província, que estão disponíveis também online, então qualquer pessoa bota lá relatório do presidente da Paraíba, e tem todos os relatórios desde os anos 30, né, até o final do Império, e a qualidade muito boa, e quando você abre o relatório, né, você tem os anexos são riquíssimos, né, porque os inspetores de saúde pública trazem informações também, são quadros, são mapas, né, sobre a quantidade de mortos, sobre como é que está a doença nas outras vilas, né, em outras cidades e tal. Então, é outra fonte importante para a gente compreender esse mosaico que é a história da saúde e das doenças na Paraíba. Então, a gente vai vendo, por exemplo, que os poderes públicos representados por esses inspetores de saúde, que eram médicos formados, salientar que o primeiro de saúde pública da Paraíba foi o José Inocêncio Poggi, que era um médico licenciado, o que era uma coisa rara em meados do século XIX, porque nós já tínhamos médicos formados. Então, ter um médico licenciado, o que é um médico licenciado? É aquele que não tem uma formação, ele recebeu uma licença para atuar como médico. E o interessante é que o Poggi vai ter uma ascensão muito interessante, ele vai assumir vários cargos, ele está na elite política por vários anos, inclusive como inspetor de saúde pública,
como diretor da Santa Casa da Misericórdia, entre outros cargos que ele vai assumindo, né? Então, a figura do Poggi é interessante, está dentro dessa elite e ele vai passando por todo esse processo, mesmo com a institucionalização do saber médico, né? A profissionalização dos médicos. E aí, essas figuras dos poderes públicos, representados pelos médicos, eles bebem muito, né, no que está vindo, principalmente da França, que é a representação da dita civilização. Né? E aí, óbvio que eles bebendo nessa literatura que vem da França, a ideia de isolar, né, a ideia de evitar o ajuntamento de pessoas, a gente começa a observar. Quando a gente lê a literatura do Rio de Janeiro, Sidney Chalub, né, a Cláudia Rodrigues, que trabalha especificamente com a morte, a gente vai observando nessa historiografia como várias medidas que foram tomadas aqui foram também nesses outros espaços. Por exemplo, né, a partir de março de 1850, quando aumenta os casos de pessoas acometidas pela febre amarela, né, as igrejas e irmandades só passam a funcionar até às 8 horas, né, com exceção nos dias de festa. Outra coisa interessante que a gente vai perceber, e aí está no relatório do presidente de província, é lei que, a partir daquele momento, é que cessar os ensinos, como não ignorais, muitos constrangem o enfermo da dor. Gente, a gente percebe o Sidney Chalub dizendo isso no Rio de Janeiro, como eu já disse para vocês, a gente vê uma literatura bem na Bahia falando sobre isso. Por quê? Mandar parar o dobre do sino. A gente sabe que quem mora no interior até pouco tempo anunciava-se a morte a partir, né, do dobre dos sinos. Então, no momento de muita gente morrendo, tocando a todo momento, ia causar, né, um pavor imenso. Para evitar esse terror, essa desorganização, né, que as epidemias causam, os poderes públicos, através do presidente de província, manda que cesse os dobres dos sinos. E aí a ideia também era civilizar esses costumes. Vocês estão vendo que eu botei aí entre aspas, né? Civilizar por exemplo, a partir do momento que se acredita na teoria matemática, o que é a teoria dos miasmas? Eles acreditavam que com a putrefação, por exemplo, dos animais que morriam, né, das lagoas com água parada, essas coisas putrefadas, eita, quase não sai, né, estariam no ar, estariam contaminando as pessoas. E os cadáveres não deixavam de ser diferentes, né? Por isso, agora, a partir dessa primeira epidemia da febre amarela, começa a se criar toda a série de leis para que as pessoas construam círculos. A ideia era tirar os mortos da elite de dentro das igrejas, né? Os pobres que ficavam no adro, ou em volta das igrejas, e criar um espaço à parte para enterrar essas pessoas. Não era admissível que ficasse esse ajuntamento de cadáveres produzindo os miasmas que estariam no ar e, né, infectando todo mundo. Daí começa a ter as primeiras iniciativas de criação dos cemitérios. Agora, é bom lembrar que a gente encontra, desde 1842, já se falando na necessidade de criação de um espaço à parte, né? Aquilo que João José Reis chama de medicalização da morte, tá? Então, outra questão que a gente percebe, e é interessante que a gente, de novo, vai fazendo um comparativo com hoje, né? Alguns espaços vão ser fechados. A gente encontra, por exemplo, nesse edital Jornal A Ordem de 1850, o juiz mandando fechar, adiar o júri, né? Manda parar com o julgamento e adiar por um tempo indeterminado, enquanto a epidemia da febre amarela tivesse, né, assolando a província da Paraíba. Então, além do Tribunal de Júri, que foi cancelado, nesse outro documento a gente percebe também, por uma ordem do presidente da província, que a Assembleia Provincial cancelou suas sessões
para evitar o ajuntamento de pessoas, a aglomeração de pessoas nos corredores da Assembleia Provincial. Então, isso não é uma coisa nova que a gente vê hoje, né, com as medidas que são tomadas pelos poderes públicos para evitar o ajuntamento de pessoas. Lá no século XIX, eles já tomavam essas medidas, certo? Outra questão que a gente vai percebendo ao longo dessa documentação específica, tanto dos relatórios do presidente de província, as leis provinciais também são fundamentais, né? Uma série de leis, né? Leis, por exemplo, que regulamentavam como devia funcionar uma botica, leis que regulamentavam, por exemplo, o funcionamento das ambulâncias. Ambulância, nesse contexto, não é um carro, tá, gente? Era uma caixa, um recipiente que levava remédios para determinados lugares. As ambulâncias deveriam ser entregues, por exemplo, em Campina Grande, né, em Guarabira. Então, eram enviadas essas ambulâncias e ambulâncias não fossem entregues naquele período, pagavam uma multa. Então, a gente tem as leis provinciais, os regulamentos, exatamente para organizar, né, essa administração no momento de crise, principalmente. Então, começam a ser publicados também, por exemplo, porque hoje a gente sabe que mesmo uma população que a maioria era de analfabeto, como o Brasil imperial, né, quebrou aquela ideia, porque era analfabeto, não sabia ler. Mas as notícias divulgadas, principalmente de boca em boca, eu disse-me disso, o jornal era lido de maneira alta, era lido, por exemplo, nas boticas, que eram sociabilidade, as pessoas se sentavam para ler o jornal e comentar as notícias, né? Portanto, era, assim, através do jornal que eram divulgados, o que é que se deveria fazer num caso de estar contaminado, né, com a febre amarela. Como eles não sabiam ainda acerca da doença, não sabiam que era um vírus, por exemplo, que era um mosquito, então eles começavam a criar o que se deve evitar, por exemplo, o que deve se ter cuidado, que, por exemplo, as práticas higienistas estão muito em voga. Então, a ideia da limpeza da casa, do asseio da casa, bem como de limpar o corpo, né? Tem que vestir roupa limpa, evitar o excesso de bebida, você pode até beber, mas nada exagerado, né? Em outro momento, a gente vê algumas posturas, por exemplo, proibir as pessoas comam algumas frutas podres. E é interessante que as normativas acerca da saúde pública, elas eram divulgadas em várias províncias. Estão percebendo que essa notícia é uma notícia que vem do Diário de Pernambuco, é publicado no Jornal da Paraíba, era uma prática comum, né? Eles recebiam notícias de outras províncias e publicavam aqui, e havia essa preocupação de fato, flagelo que estava dando muita gente na Paraíba. Então, é uma outra possibilidade de entendimento como a doença ia matando essas pessoas e a falta de conhecimento, né, dos poderes públicos, dos representantes médicos no entendimento da doença, né? E aí, claro, começa-se a divulgar também uma outra epidemia que foi muito mais catastrófica, né, do que a epidemia da fela, que foi a epidemia do cólera. A gente tem outras doenças que estão acometendo a população epidêmica. É bom lembrar também, tá, gente, que a varíola já vem também matando muita gente desde o final do século XVI, a gente tem informação, e ela vai passar por todo o século XIX com alguns surtos epidêmicos, né, porque a vacina começa a ser utilizada aqui na Paraíba ainda no início do século XIX, né, claro, vai haver resistência também aqui, né. A gente focou hoje, e tem várias discussões nos jornais, né, nos memorialistas, que é outra fonte riquíssima para a gente ter um entendimento do cotidiano e dessas doenças. A gente vai focar hoje especificamente na febre amarela e no cólera, tá? Então, como a gente viu na febre amarela, algumas medidas sendo tomadas para evitar o contato, para o contágio e a disseminação da doença, com o cólera também, que chega
no final de 1855, alguns autores falam em 1856, é quando ela começa, de fato, a pipocar, segundo Ariosvaldo Diniz, quando ele está trabalhando sobre a representação do cólera em Pernambuco, que é a tese de doutorado dele, né, o Ariosvaldo vai mostrando que a doença vem pelo interior da Paraíba, diferente da febre amarela, que veio pelos portos. Né, e aí, o cólera, ou a cólera, tanto faz, aqui a Paraíba, algumas medidas começam a ser tomadas a partir de 1856, é quando aumenta o número de mortos, né, e a cólera, ela deixava a pessoa totalmente desfigurada, porque vomitava muito, tinha muita diarreia, então as representações dos corpos esqueléticos, né, os olhos para frente, os ossos de fora, vomitando sem parar, então era uma coisa dura, e aí a gente vai ver também como chama a atenção a Susan Sontag, metaforização da doença, essas representações que a doença vão sendo trazidas nos jornais também, tá? E aí, para evitar também, eles vão tomando as mesmas medidas que tomaram lá na epidemia da febre amarela, só que agora ampliando mais. Por exemplo, as aulas do Liceu Paraibano foram suspensas, né? E ele vai dizer, em razão da mortífera epidemia que estou essa capital. E eu lembro muito, né? Os professores e alunos foram forçados a abandonar os seus trabalhos. A gente não abandonou que a gente está trabalhando, né? Mas a ideia de como a epidemia se altere o cotidiano, né? Mude a forma como as pessoas já vinham vivendo há muito tempo, e aí a reclamação da fala do presidente da província é que as aulas ficaram extremamente prejudicadas, né? E que os professores vão tentar retomar a normalidade. Lembrar que essas precauções mais ficaram principalmente nos 4 primeiros meses de 1856, né? E, de novo, as velhas noções que se deve ter com relação às doenças. Era publicado, né? Muitas vezes, aqui já é um outro jornal, a Regeneração, e começa-se a publicar, por exemplo, olha, é importante que se limpe a casa, né? Principalmente o quarto ele vomitar, o cielo, porque era um dos sintomas, né, da cólera, era muito vômito, muito diarreia, a pessoa ficava extremamente, né, debilitada, né, e ensinando o que se deve fazer, que a roupa tem que ser tirada, tem que ser jogada no outro canto, então a ideia é higienizar, é limpar esses locais considerados locais de transmissão da doença, é manter a salubridade pública, né? Essa é uma das discussões a sociedade higienista do século, meados do século XIX, é evitar a insalubridade pública, né? Os esgotos correndo na rua, o lixo sendo jogado, os animais mortos, as frutas podres. Então, quanto mais limpeza, mais se evita, né, a transmissão dessas doenças. E aí a gente vê a referência à construção dos cemitérios, né, como eu já tinha mostrado, nos anos 50, e a partir da epidemia de cólera, em que morreram quase 30 mil pessoas, é muita gente, né, começou-se a, de fato, botar no papel a ideia de criar o cemitério. O primeiro cemitério começou a ser construído, que é o cemitério da Boa Sentença, né, começou a ser construído em 55, mas o de Piancó foi inaugurado primeiro, né, quem estuda isso muito bem o Laércio Júnior, ele publicou um artigo, ele foi meu orientando de PIBIC, ele publicou um artigo nesse livro, que é resultado de pesquisa, Cultura no Nordeste Oitocentista, Trajetórias de Pesquisa 2, que é o volume 2, né, eu organizei com a professora Solange, esse aqui eu organizei com a professora Janine Barbosa, e tem um artigo do Laércio que ele vai mostrar, inclusive, né, como é que estava a situação dos outros cemitérios em várias vilas da Paraíba, por exemplo, cemitério que foi inaugurado há um ano e estava servindo de pasto para os cavalos, ou para o boi, né? Então, assim, quem quer ter uma noção sobre a construção de espaços específicos de intérprete, tem que ler o artigo do Laércio Júnior para compreender
essa representação da morte, essa criação de espaços específicos para o enterramento, tá? Esse mapa, não, pode ser que vocês não estejam enxergando direito, mas a ideia aqui é mostrar aquilo que eu falei no início da minha fala, né? Como os anexos nos relatórios do presidente de província, que é a inventório do inspetor de saúde pública, né? E os mapas que ele recebia, que era prestando conta como é a ação em determinados espaços. Isso foi durante a epidemia do cólera. O número que tem ali embaixo é 25.390 mortes. Mas aqui no lado, onde vocês estão vendo observações, ele vai dizendo, olha, mas não foi contabilizada as mortes de tal lugar. Ou seja, o que a gente percebe é que vai haver uma subnotificação. Se hoje, né, em pleno século, a gente tem a subnotificação, imagina no século XIX, que as notícias demoravam muito. Então, o próprio autor já faz uma ressalva, né, nessa parte que vocês estão vendo a setinha, indo das subnotificações, tanto que os autores, Horácio de Almeida, o próprio Diniz, ele já diz que, olha, é cerca de 30 mil, eles fecham em 30 mil, mais ou menos uma estimativa, mas aqui o mapa de mortalidade pelo cólera mórbus está cerca de 25.390. E aí uma coisa chama atenção, quando a gente lê a documentação, né, que é especificamente falando sobre como é que estava a situação da vila, de cada lugarzinho, de cada cidade, né, e aí uma das notícias que sai no jornal A Época, que é outro jornal, um jornal conservador, tá, a gente está trabalhando aqui com jornais liberais e conservadores, que são os dois partidos que haviam à época, né, então esse jornal A Época é um conservador, e ele vai dizer o seguinte: Pilar era uma necrópole habitada por cães famintos e por bandos de sinistras aves. Por que a manchete é tão chamativa? Quando você vai ler o texto, né, que está lá no jornal, está dizendo que a cidade de Pilar teve muitos mortos, que foi abandonada pelos poderes públicos, né, o delegado fugiu e abriu a delegacia e soltou os presos, e que havia muitos mortos estirados, 17 cadáveres estirados em frente à igreja. É uma cena bem catastrófica, né? E aí a gente imagina que fugiu todo mundo, quem tinha condições financeiras foi bem das suas fazendas e tal, quem não tinha fugiu para o meio do mato mesmo. E aí mostra uma situação caótica, né? E aí o presidente da província toma a palavra do jornal e diz, olha, não era bem assim. Assim que eu soube que estava tendo muito caso de óbito na cidade, caminhei para lá, né, um médico, né, encaminhei um boticário, como se chamava à época, e é interessante lembrar que os relatos dão conta de que havia praticamente, nessa época, cerca de cinco médicos em toda a província da Paraíba, né, mas nesse momento de crise, o presidente convoca, né, na verdade, estudantes de medicina da Faculdade da Bahia para atuar contra o cólera, e aí ele começa esses estudantes para determinadas localidades, para ver se consegue, de certa maneira, né, equilibrar aí o número de mortos que estava acontecendo. Então, ele vai se justificar. Aí recebe esse embate político, né, e como as doenças vão sendo utilizadas como arma contra determinado adversário, que é um pouco que aquele meu ex-orientando, Jussiel do Alexandre, que eu comecei falando sobre ele, né, defendeu na tese de doutorado dele, segunda-feira, na UF, né, como as doenças vão ser utilizadas pelos políticos, né, arma política, na verdade. E aí aqui na Paraíba, a gente não tem um estudo específico sobre isso, né, nos trabalhos que eu desenvolvo, a gente já vai apontando, desde o meu primeiro artigo publicado sobre essas epidemias com a professora Nayana, em 2012, né, a professora Nayana também, que trabalha com essa temática na tese de doutorado dela em 2015, ela trabalha especificamente com a instrução, mas ela vai mostrando como essas medidas criadas pelos médicos tiveram interferência fundamental na instrução,
né? Então, ela traz boletins, por exemplo, de 1849, em que só podia adentrar as escolas os alunos que fossem vacinados, por exemplo, né? Então, ela traz uma série de medidas específicas para a instrução pública, né? A partir, né, de todo um discurso médico, um discurso rígido, né? Então, assim, eu já venho mostrando isso, trabalho especificamente temática, né, da utilização das doenças pelos como arma, né? Outra questão que a gente chama a atenção aqui é a população escravizada, que é o trabalho hoje que o Gustavo desenvolve na iniciação científica, está no segundo ano de pesquisa. Eu lembro que aqui na Paraíba tem a tese da professora Solange e da professora Vitória Barbosa Lima, né? Mas que elas apontam umas doenças dessa população escravizada. Não é tema específico do trabalho delas, né? A professora Solange escreveu um artigo específico junto com o Antônio Baruti sobre as doenças da população escravizada, mais especificamente no município de Santa Rita, né? Então, que também é uma fonte para a gente ter um entendimento das doenças que atacavam essa população escravizada, mas a gente encontra algumas referências, claro, principalmente dos senhores, né, de escravizados, dos proprietários, reclamando da quantidade de escravizados mortos durante a epidemia. Então, ele está falando, segundo o último, que teve lugar em 52, a população da Pessoal, houve aqui algum problema, né? A imagem da professora desapareceu, mas vamos tentar aqui resolver esse problema o mais rápido possível. Tá? Peço aí paciência de vocês.
Voltei, gente? Voltou. Ai, gente, desculpa aí, caiu aqui, o Paulo tentando me avisar, e eu sem conseguir ver, não sei onde parei a minha apresentação, vou retomar um pouquinho, né? Só para a gente ir fechando o que eu vinha falando, né? Eu não sei se eu já mostrei esse quadro para vocês, alguém me deu um retorno já, Paulo? Paulo? Bom, vamos voltar aí, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Seria, Então, eu faz, falando um olha, pouco, eu coisa acho de 5 que minutos tá sobre... atrás. Oi? Coisa de 5 minutos atrás. Ainda é antes desse quadro, é Paulo? Não, acho que não. Esse aí depois vem o cemitério. Pronto, pronto. Vamos parar aqui que já daqui eu continuo, tá certo? Tá, joia. Então, gente, acontece nas melhores famílias, coisas da minha internet aqui que caiu, eu nem estava sabendo, fazia 5 minutos que eu estava falando. Então, a possibilidade de trabalho, explicações dos médicos, né, a época das guias, e aí a gente teve a epidemia de 1850 da febre amarela, 1856 de cólera, e em 60 a cólera volta, né, não volta com a dimensão que teve, né, em 1856, de matando quase 30 mil pessoas, numa população de aproximadamente 212 mil pessoas, né, que é um número bastante grande, né, matou de uma forma menos avassaladora. Tanto que nos documentos contra o terrível hóspede, como era o chamado cólera, e a febre amarela, nesse momento ela é chamada erina, né, para dizer que era mais amena, que não matou tanta gente, né? E aí a gente começa a perceber outra fonte importante para se entender o pensamento desses médicos, né? O que é que eles estavam pensando sobre, além das médicas que nós temos, tanto nas faculdades da Bahia como na do Rio de Janeiro, a gente tem as publicações desses médicos. Aqui na Paraíba a gente tem uma publicação muito interessante, que é essa que vocês estão vendo aí, Instruções Sanitárias Populares, acompanhada de prescrições médicas para o caso de manifestar-se entre nós a epidemia do cólera morbus, do doutor Antônio da Cruz Cordeiro, né? É interessante que vocês estão vendo aí que ele traz todo o currículo, né? Cavaleiro Imperial da Ordem, médico do Hospital da Santa Casa. É bom que a Santa Casa, né? Do Hospital da Santa Casa era um cargo de prestígio, a gente tem vários médicos que atuaram lá, que foram deputados, que foram vice-presidentes de província, então é um espaço de sociabilidade dessa elite, é importante assumir esses cargos. O Cruz Cordeiro, ele foi médico do Exército, e é nessa função que ele vai, durante a Guerra do Paraguai, ele vai se alistar como voluntário da pátria, né? Eu li um texto para a revista, acho que em 2013, se eu não me engano, 14, sobre a trajetória do Antônio da Cruz Cordeiro, que é outra possibilidade de pesquisa, né? Entender a trajetória desses médicos, né? Não é só uma biografia, é um entendimento do contexto, como ele era um literato, ele escrevia poesia, escrevia livros, né? Um desses livros é esse que vocês estão vendo aí, mas no período que ele vai para a guerra depois, né, de 64 a 70, como voluntário, ele escreve uma peça teatral, e é interessante que você encontra, por exemplo, referências da peça dele sendo apresentada em Salvador, na Bahia. Então, era o momento, né, de reforçar o pertencimento à identidade do ser brasileiro, no período que a nação tem que estar forte, a nação brasileira, nesse momento da Guerra do Paraguai, e a peça teatral, né, do Cruz Cordeiro vai ser apresentada em Salvador, em Pernambuco, e aí você encontra referências, né, no Jornal da Bahia, no Jornal de Pernambuco, e aqui. Mas em 62 ele escreve, né, esse tratado, né, é quase um manual de ensinamento para as pessoas de como se prevenir do cólera. Olha, nós já em 56 vamos evitar uma série de coisas,
né? E é interessante que é dividido em duas partes, né? Na primeira parte desse livro, se alguém precisar, eu tenho ele, mas é fácil de encontrar, né? Ele fala especificamente das medidas de salubridade que devem ser tomadas para evitar o contágio, né, a disseminação da doença. Ele chama o capítulo de prescrições higiênicas e medidas preventivas que se devem tomar durante a epidemia. E na segunda parte do livro do Cruz Cordeiro, ele chama de sintomas do cólera epidêmico, ele vai dizer quais são os tipos de sintomas, se você está com febre, está vomitando muito, está obrando muito, como ele chamava na época, procure alguém, procure um médico, vai na botica, né? Mas tem que se tratar. A marcha e indicação dos primeiros socorros que tá. E aí é interessante, traz receitas, né? Algumas dessas receitas vão ser dadas depois pelo Horácio de Almeida, né? E aí a gente vai vendo como, né, a medicina institucional, ela bebe na dita medicina, nas práticas médicas populares, né? Que é exatamente as práticas de cura dos curandeiros, né, dos barbeiros, dos benzedeiros, né, dos touros. Então, assim, são práticas de curas ditas que vêm de toda uma tradição indígena, negra e portuguesa, e que muitas vezes, né, são piadas pelo discurso médico, mesmo eles criticando, chamando muitas vezes esses curandeiros de charlatães, porque é o momento, né, de reforçar o lugar social que eles ocupam, a dita medicina científica, em contraposição a essas práticas de cura que eles chamam de charlatães. Vai ter uma série de curandeiros, né? A gente tem, por exemplo, no final do século XIX, Mão Santa, que era um homem negro e que curava, né, e conseguia adentrar na elite paraibana, porque ele curou uma filha de um oficial, e aí ele vai sendo apresentado, mas é interessante como o memorialista o apresenta, né? Olha, ele estava vestido com uma roupa de brim branca e tal, meio que para melhorar a aparência do curandeiro, né? Que é um curandeiro negro. E nesses embates, o Wendes sobre isso na dissertação de mestrado, a gente tem no próprio seio da social de médicos disputas de poder e saber, né? Eu estou escrevendo um artigo com Janine de 2 médicos na Paraíba, na verdade mais de 2, 3, que disputam, né, o tratamento de um enfermo e vão para os jornais, né, publicar as acusações de quem tem razão ou não sobre a forma de tratar, a forma de cura, quem está atrasado, e aí eles vários autores para reforçar o seu discurso, mas muitas vezes copiam dessas práticas ditas populares, né? É interessante isso, com chás, por exemplo, né? Com a menta, né? A referências de que se o enfermo apresenta uma febre, ele tem que esfregar pimenta malagueta no corpo, né? Ou então tomar um ensopado de cachaça com pimenta malagueta e passar no corpo, principalmente nos lugares mais quentes, né? E aí você vai dando referências também de medicamentos, como acetato de álcool, que é um remédio perigoso e era indicado para as mulheres grávidas e crianças. Então, assim, a gente tem uma série de indicações que vão sendo tratadas aqui pelo Dr. Cruz Cordeiro, né, e por outros médicos também. Claro, tem coisas que não funcionam, né, o Horácio de Almeida traz uma tabelinha bem legal mostrando, olha, quando você tinha a varíola, que no varíola cria-se umas pústulas, feridinhas, que se chamava bexiga, por isso que as pessoas pela varíola eram chamados de bexiguentos, que são as pústulas que estouram na fase final da varíola. E aí o Almeida vai dizer, olha, se dizia que pegava-se as fezes do cachorro, deixava secar, depois amassava e passava nessas pústulas, né, que vai sendo, aos poucos, vai sendo tratada a pústula, né? Não é bem assim a situação. Então, a gente vai vendo esse embate, e o Cordeiro traz a indicação de primeiros socorros, que momento deve se dar o banho, como a canjilinha é boa para a pessoa que está enferma, e por aí vai. Acho que já estou esgotando meu tempo. Vou terminando um pouco por aqui, mostrando outra informação que a gente tem
Se lá nos anos 50, né, durante a epidemia da febre amarela e do cólera, foram indicados para se criarem espaços específicos para o internamento dessas pessoas que estavam acometidas do cólera ou da febre amarela, que eram os lazaretos, né, que é de isolamento, sim, tá certo? Né, nos anos 70, diante da quantidade de mortos e doentes com a varíola, foi criado um chamado Hospital dos Variolosos, né, que fica onde hoje é o Hospital Santa Isabel, naquela região do Cruz do Peixe. Alguns autores chamam de enfermaria, né, porque diz que não tinha estrutura, né, de um hospital, mas vocês estão vendo aí o Liberal Paraíba do Hospital dos Variolólogos, dizendo quantos doentes entraram, quantos saíram, quantos morreram, né? E a gente chama a atenção também que, nesse momento, foi criado um cemitério específico para os feridos da varíola, porque era uma doença contagiosa, e eles tinham medo que os doentes que saíam do hospital da Misericórdia, que atendia principalmente a população mais pobre, depois de mortos, né, saíssem transmitindo a doença através dos miasmas. Então, para evitar, mandam criar um cemitério específico para os variolosos. A gente encontra várias informações de hospitais de variolosos, tá? E para finalizar, só para ter uma noção que ainda no final do século XIX, essa é a primeira página do jornal A União, né, chamado O Curandeiro Prático. Essa notícia é excelente, né, no momento em que se pressupõe que a medicina já está, a medicina científica, né, já está se estabilizando de fato, né, institucionalizando, melhor dizer, a gente encontra uma manchete de um jornal chamado Curandeiro Prático. E a manchete, que é quase meia página do jornal, aquele que se auto-intitula Curandeiro Prático, vai mostrando que tipo de tratamento ter, os cuidados com a varíola e tal. E aí, só para mostrar, né, como a gente vai vendo essas informações nesse tipo de documento, e eu trouxe muito mais jornal, porque nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente, infelizmente, não pode ir aos acervos, tanto que os meninos que têm científica fazem uma ressalva nos relatórios desse semestre e do próximo, né, que a pesquisa que está sendo feita a partir do que se pode, né, de maneira remota e online. Então, os jornais estão aí disponíveis, né, principalmente na hemeroteca da Biblioteca Nacional, a qualidade vocês estão vendo que é maravilhosa, né, e aí a gente tem uma série de informações, por isso que eu foquei hoje muito nos jornais, só que fazendo a ressalva de que tem que se ter o cuidado na hora de ler, tem que confrontar documentos, né, entendimento do que os documentos estão falando de fato, para quem eles estão falando. Eu vou encerrar por aqui para a gente ter um espaçozinho para debate, né, para conversar com vocês. Obrigada. Paulo? Paulo? Olá! Eita, caiu de novo. Caiu de novo, não, Paulo? Caiu, não. Já estamos aqui. Serioja? Eu estava contando o horário, quase 60 minutos. Eu falei, eu tenho que acabar logo. Não, mas a gente não tem essa rigidez, não. Eu sempre falo assim, a gente não vai entregar o auditório, né, para o pessoal das 7 horas, não. Olha só. Então, Serioja, olha só. Eu queria aqui colocar para você uma questão, né, que foi trazida pelo... Não é esse daqui, não? Uma questão que foi trazida pela Janine, tá? Ela diz assim, Serioja, no que tange às causas associadas à proliferação de doenças ao longo do Império, você percebeu um padrão social que justifica a disseminação de doenças como a febre amarela e a cólera? Oi, Janine, boa noite, obrigada pela pergunta. Janine, que é a coautora do livro comigo, né, que está trabalhando com as doenças do Paraguai, um trabalho também inédito. Janine, em relação à proliferação dessas doenças, o que a gente percebe
padrão social, especificamente, se você está pensando, né, a partir das categorias sociais, é interessante lembrar que, segundo os jornais, segundo o discurso oficial, as doenças eram mais disseminadas, principalmente entre a população pobre. A ideia da disseminação da população pobre seria, né, por conta do ajuntamento de pessoas. E aí, esse padrão dessa disseminação com esse ajuntamento que a gente percebe, e por que eu estou te falando isso? Porque durante a década de 1877, que a gente vai ter um grupo enorme de pessoas chegando à cidade da Paraíba, que era o nome, né, da atual João Pessoa, se chamava Cidade da Paraíba, a gente vai vendo esses retirantes chegando aqui, esse ajuntamento de pessoas, e a doença vai sendo transmitida, principalmente as que são afetadas pela varíola, pela sífilis, que é outra doença que mata muita gente. Eu estou com um artigo agora para sair no final do ano, especificamente sobre a sífilis na Paraíba. Também vai ser uma doença extremamente metaforizada no discurso imagético dos jornais. A gente vai perceber uma série de informações de como essa doença é retratada, mas a gente vai perceber essa transmissão realmente em determinados momentos, né? A gente percebe nas pandemias dos anos 50, 60, e nos anos 70, com a grande crise da seca, né, de 77, o aumento popular, especificamente na cidade da Paraíba. Então, a gente vai vendo essa transmissão. E é interessante que os discursos, né, das teorias, tanto contagionistas como miasmáticas, elas ainda permanecem, né, durante todo o século XIX, passadas ainda, a gente vai ver esse discurso, por exemplo, no final do século XIX, quiçá no começo. Eu participei de uma banca de mestrado sobre o Colégio de Educandos, Artífices e Marinheiros, aqui na cidade da Paraíba, no começo do século, orientando do professor Alzemar, né, que trabalha com o início do século XX, e ela vai mostrando como esses discursos ainda estão muito presentes, né, no momento de que os médicos vão tratar esses estudantes, aprendizes marinheiros aqui na Paraíba, né? Essas teorias médicas estão muito em voga, claro, vão começar a mudar no final do 19 para o começo do 20, né? Mas ainda permanece bastante. Não sei se eu te respondi, Janine. Ok. A gente também tem aqui uma questão, né, do Ricardo, tá? Ricardo Castro, diz assim: a historiografia parece dar mais ênfase às doenças de caráter infeccioso. Você acredita que é viável a condução de pesquisas acerca da história de outros agravos com impacto na saúde pública coletiva? Oi, Ricardo, obrigada. Daqui, eu sei que você também trabalha, e, aliás, a gente tem um monte de informação sobre a odontologia, né, Ricardo? O Ricardo é dentista, nosso colega aí, nosso aluno e nosso colega da UFPB, e a gente tem muita informação sobre a odontologia, né, que era tratada no século XIX por um bom tempo pelos barbeiros, né? Você ia para a barbearia da boca do cabelo, né? Então, mas em relação a outras doenças, você consegue sim ter informações, não só as infecto-contagiosas, a gente tem várias informações, por exemplo, as doenças transmitidas, né, pelas cáries e tal, você encontra uma vasta documentação, né, tanto nessas fontes que eu citei, como especificamente quando você vai para a relação dos óbitos, aí você consegue, principalmente o óbito infantil, que você consegue perceber vários outros tipos de doença, né, e como essa coletiva vai sendo construída. A gente lembra que a medicina social, ela vai ser implementada no século XIX. A medicina deixa de observar o paciente único, né, para observar o todo. Isso ocorre principalmente nesses momentos epidêmicos. Então, a medicina social ela começa a ser construída principalmente a partir dessas crises geradas pelas epidemias, né? Então, encontra várias informações sobre outros tipos de doenças, tá? Inclusive, eu sempre digo para os meus orientandos, né, que estão trabalhando com a temática, olha, é importante trazer quadros e informações sobre essas doenças. O foco da gente,
E, de certa maneira, né, entre aspas, é muito fácil trabalhar com as epidemias, porque chove informação, né, é um momento em que você tem muita informação sobre, a gente vê hoje a Covid, o que tem se produzido, a gente tem as fake news também, né, hoje em dia, mas flora muita produção, então tem um vasto acervo documental, mas desses relatórios que gastam muito tempo sobre as epidemias, Ricardo, você encontra outra série de doenças, tá, que estão presentes nos indícios dessa documentação, como eu te disse, inclusive nas informações de óbito. Aí você encontra lá essas outras doenças que não necessariamente infecto-contagiosas. É possível trabalhar assim, viu, Ricardo, no século XIX. Tá certo. A Gabriela está aqui querendo saber, né? Quais cuidados devemos tomar ao utilizar jornais como fontes? Boa pergunta, né? A Tânia De Luca já chama a atenção, né, de como os jornais são importantes enquanto fonte e enquanto objeto de estudo, né? Mas a gente deve, todo documento que a gente vai trabalhar, ele é carregado de sentidos. Eu sempre digo que até uma simples carta, né, de uma mãe para o filho, ela deve ser lida com cuidado, porque ela tem intenção, né? Ela tem uma função. Então, para quem vai esse documento, no caso do jornal especificamente, eles sempre trazem lá no início, né, de que linha eles são, de que ideologia libertadora, né? Eles sempre apontam que tipo de discurso, né, a partir de que partido político eles estão tomando, porque, então, às vezes a gente entende determinadas notícias sabendo que aquele jornal é liberal e quem está no poder é conservador. Aí a gente entende também porque o presidente da província, como eu citei o caso ali, né, vai no relatório dizer, olha, aquilo que o jornal à época disse é um exagero, né, eles estão criando e aumentando a notícia sobre as mortes, né? Mas aí o que é que a gente faz? A gente confronta esses dados. A gente vai, por exemplo, para o mapa do inspetor de saúde pública, a gente vai para a parte que traz os óbitos, a gente vai para a literatura mais geral, como os cronistas, viajantes que trazem informações, a gente sai bebendo e cruzando informações, né? Porque o jornal é uma fonte maravilhosa, mas ela pode ser, sim, uma casca de banana, né? Pode ser uma armadilha se você não tiver cuidado na maneira de interpretar, de ler e de saber. Por isso que a gente diz, olha, eu sempre digo para os meus alunos, bota na nota de rodapé, jornal de tendência liberal e tal, porque aí a gente vai entender por que ele está divulgando aquela notícia sobre determinado, no caso específico, doenças, né? Porque ele está falando da quantidade de mortos, enquanto o jornal do mesmo período praticamente silencia, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais crítico quando a gente vai trabalhar. A gente sempre tem que problematizar essas fontes, duvidar, questionar. Por isso que o cruzamento de fontes é importante, né, para a gente ter mais ou menos uma noção sobre esse cenário, no caso da saúde das doenças e da morte da Paraíba. E sempre relendo, né, porque a gente às vezes utiliza a historiografia paraibana, a exemplo do Irineu Pinto, que traz datas e notas sobre a Paraíba, e ele traz o documento, ele não diz de onde tirou, né? Claro, a gente entende o lugar social de produção do discurso do Irineu Pinto, que está escrevendo no começo do século XX, ele não tem a intenção de dizer de onde ele tirou os documentos, mas muitas vezes ele traz a informação equivocada, né? Ele traz um dado que quando você vai para o documento, o relatório, né, pelo menos, o dado é outro, então, né, a gente tem que ter esses cuidados na hora de ler, de interpretar, de trabalhar com esses documentos. Certo. Então, continuando aqui, né, a gente tem uma questão da Gelane. Ela diz assim, Gelane, a professora, em suas pesquisas dá para perceber como fica a questão do embate entre o médico oficial, o saber médico oficial e o conhecimento popular com o aparecimento dessas doenças na Paraíba na metade do século XIX? Oi, Gerlane, obrigada pela pergunta. A Gerlane, que trabalhou
no mestrado nosso do PPGH, né, os alienados, como se chamavam, os doentes mentais, ou aqueles que eram considerados loucos, né, no século XIX na Paraíba. A Gerlane trabalhou com esse grupo na Santa Casa da Misericórdia, que é um trabalho fantástico, né, Gerlane é referência já para a gente. Gerlane, a gente consegue perceber esses embates, né, por exemplo, a gente encontrou um documento nos jornais, e o Enz, meu ex-orientando, né, ele trabalhou com esses documentos, especificamente na sua dissertação, embate entre um boticário e um farmacêutico já formado, e um boticário sem formação. E aí a gente vai compreendendo essas disputas de poder e saber entre o saber institucionalizado, no caso da farmácia, né, e aí já é formada, que já quer se chamar que não de boticário, porque boticário pressupõe aquele que não tem uma formação ainda, né, e a gente vai vendo os ataques, inclusive, do farmacêutico pedindo que a botica fosse fechada, porque ele está atuando de forma ilegal, né, isso é na cidade de Campina Grande, nos anos 70 do século XIX. A gente encontra, é um texto fantástico, porque a gente vai entendendo todo o discurso, e é interessante que, ao final do processo, gera um processo, né? Ao final do enviado à Inspetoria de Saúde Pública, que era quem regulamentava, fiscalizava, né, a atuação das boticas, das farmácias, como é que funcionava e tal, porque haviam regras, haviam leis, né? As leis provinciais, como eu falei anteriormente, que é outro espaço de pesquisa bom para a gente entender, vão mostrar que, caso, né, as leis não fossem cumpridas, as pessoas tinham que pagar multas. Então, havia toda a lei para funcionamento da botica, né? Os remédios, por exemplo, eram considerados já fora do prazo. Se fosse vendido, o boticário ia pagar uma multa e ia ser preso por 8 dias. Então, a gente tem todas as leis que regulamentam, por exemplo, a atuação inteiras, que são os considerados práticos, né? Parteiro, boticário, curandeiro. Então, você tem todas essas leis regulamentando, inclusive o funcionamento da botica. E aí você encontra, né, o advogado do boticário dizendo, não, ele está dentro, solicitou uma licença, ele tem um funcionamento da botica, a botica dele não vai ser fechada, e de fato a botica foi fechada, e ele continuou, pelo menos o fim do processo que a gente encontrou, né, ele continuou atuando como boticário, né, e aí, pelo visto, o farmacêutico oficial perdeu essa disputa legal, e esse é um tipo de documento bem interessante, né, a gente encontra outros, como eu já falei anteriormente, mostrando exatamente que essas práticas de cura ditas populares ser perseguidas. Vocês viram que eu mostrei uma manchete do jornal A União e que só se intitula Curandeiro Prático, né, para mostrar como curar a varíola no final do século XIX, na primeira página do jornal A União. Então, assim, esses embates a gente encontra o tempo todo, a historiografia já traz, né, a Tânia Pimenta mostra, entre outros autores, como isso vai acontecendo. E aqui na Paraíba a gente tem uma vasta documentação que trata. É interessante, por exemplo, a professora Vitória, né, Barbosa, que mestrado na UFPE, fez doutorado na UFPE, trabalha com a população escravizada, né? Em um dos capítulos da tese dela, um curandeiro prático negro, que atuou aqui na Paraíba e foi bastante perseguido, né? Inclusive, eu estou em busca de mais indícios sobre esse curandeiro, mas o jornal que ela usa para falar do curandeiro, esse jornal, infelizmente, não está publicado, mas está no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Paraíba. Mas a gente tem série de indícios, de informações sobre esses atos, né, e sobre essas práticas de cura de benzedeiros, parteiros, né, curandeiros, entre outros. Certo. Continuando aqui, né? O Ricardo, né, traz mais uma questão, diz assim, a epidemiologia se desenvolveu como ciência a partir de 1850. Seus métodos passaram a ser aplicados nos serviços públicos paraibanos para o controle das doenças? Sim, a gente encontra, Ricardo, uma boa pergunta essa, a gente encontra também, né, toda a estrutura
dos Inspetoria de Saúde Pública. É interessante lembrar que a Inspetoria de Saúde Pública, nesse período das epidemias, não tem um espaço específico, o inspetor trabalhava na sua casa, né, só no final do século XIX que a gente vai ter um espaço, né, uma estrutura específica para inspetar a saúde pública. Essas epidemias começam a ser tratadas a partir dos anos de 1850, né, a partir dessa perspectiva, primeiro, dessas duas correntes que estão em volta. No século XIX, em meados do XIX, e aqui na Paraíba é muito forte, que são as teorias miasmática e contagionista. Então, a gente já começa a perceber também essa preocupação com as epidemiologias, né? Não é à toa que, nos anos 30 do século XIX, médicos, sabendo da chegada de um número grande de retirantes vindo das secas do interior da Paraíba, eles já começam a criar uma série de medidas, né, para evitar esse ajuntamento de pessoas, esse aglomerado de pessoas nos centros urbanos aqui da capital, né, tipo jogar lixo nas ruas até determinado momento não pode, as pessoas não podiam dormir nas ruas, então eles começam a criar esse tipo de medida que foram dadas lá em 1850, mas elas vão ser reforçadas e tal ao longo e o resto do século XIX. Claro que a gente lembra que já existia uma vacina para a varíola, por exemplo, né, mas muita gente se recusava a ser inoculada, porque primeiro havia uma inoculação dessa varíola, né, e as pessoas tinham que voltar depois de 7 dias para ver se a pústula estourou. E aí a população temia o desconhecido, né? Já pensou vocês ser inoculado, né, com pus vacínico, como era feito, né, e realmente não havia seringa, era com uma espécie de estilete, furava o braço, inoculava o pus vacínico, que muitas vezes chegava, aliás, há várias reclamações de como o pus vacínico, quando chegava em determinados lugares da Paraíba, já chegava estragado, e aí você tirava o braço para o vacinador botar pus. Quem me disse que esse pus não ia lhe matar? Né? Então, as pessoas tinham desconhecido, para eles era uma invasão. Então, muita gente não vacinar. Né? Quando a primeira inoculação começou a ser feita aqui na Paraíba em 1805, por exemplo, o próprio governador Mó, Luiz da Mota Fel, vai fazer uma reclamação, né, para o Rio de Janeiro e dizer, olha, eu fiz a inoculação, meus filhos, mas aqui na Paraíba a gente só conseguiu 20 pessoas, né? E isso vai ser uma constante, tanto que a partir dos anos 40 vão ser criadas leis de vacinação das pessoas, não é à toa que essas leis vão chegar, inclusive, às escolas. Só pode, o regulamento de 1849 da Instrução Pública na Paraíba vai dizer que alunos que já tiveram a doença, né, que já tiveram, eles podem frequentar. Agora, os que não tiveram, têm que comprovar que foram vacinados. Então, a gente já vai vendo os poderes públicos atuando de uma forma mais sistemática na tentativa de controle dessas doenças, mas a gente vai vendo a varíola, né, atacando durante todo o século XIX. Tá? Inclusive, com momentos epidêmicos. E, assim, os autores colocam que a varíola matou muito mais gente do que essas epidemias, porque a epidemia concentra, no caso do cólera de 1806, né, quase 30 mil pessoas, então é um desastre, é uma catástrofe, né? Então, claro que são nesses momentos catastróficos que essas medidas de emergência são criadas, são pensadas, né, e são experimentadas, que é como estamos vendo hoje, né, a criação de vacinas e tal, e de medidas preventivas para tentar um pouco amenizar, né, a grande quantidade de mortos aqui na Paraíba. Então, já vem sim, viu, Ricardo? Não sei se me alonguei, respondi. Tá certo. E mais uma pergunta agora da Ingrid, né? Ela coloca aqui, professora, hoje mais do que nunca percebemos a importância do estudo das epidemias na história devido à atual descrença por muitos na ciência e ênfase na política. Devido ao Covid, a senhora acredita que a percepção em sala de aula irá mudar naturalmente ou isso só irá acontecer com políticas educacionais?
É difícil, né? Quando há um governo negacionista aí é complicado e a gente tem que fazer um esforço para que com essas políticas educacionais, eu acredito sim, nessa formação de base, que essas pessoas vão ter noção de educação, por exemplo, de não sair sem máscara, né? De não ir para as festas. O meu filho tem essa educação, porque além da escola dele passar essa formação dos cuidados que se deve ter, que a doença é um vírus perigoso e tal, né? Em casa eu também estou reforçando. Então, é importante, sim, na sala de aula, fazer esse link com hoje, por exemplo, no caso, se eu estiver trabalhando com 19, mostrar a importância dessas políticas públicas hoje, dessa educação de base, nas escolas principalmente, né? Saber que você tem que higienizar as mãos, porque evita uma maior ação, um maior contato, transmissão da doença, né, a utilização da máscara, desses espaços públicos e tal. Mas a gente luta, é difícil, viu? Ainda mais, como eu disse, né, no momento em que a principal figura do nosso Brasil nega, né, e faz chacota de uma doença que já matou mais de 160 mil pessoas no Brasil, que é uma coisa muito séria, né? Então, e que anda por aí. Né, a gente já está vendo os casos na Europa, Estados Unidos, e as pessoas acham que está tudo bem, né? Continuem para as festas, continuam sem usar as máscaras, e não fazendo, né, o seu dever de casa, que é cumprir as regras básicas que a gente tem na utilização da máscara, lavar as mãos, né, passar álcool gel e manter um pouco o afastamento, o isolamento social, para tentar um pouco controlar enquanto a vacina chega. Mas é interessante, esse negacionismo a gente também encontra no céu, viu, gente? Não pense que é só uma coisa de hoje. Eu encontrei um documento há pouco tempo, né, que são instruções médicas, né, de uma figura, ele se auto-intitula médico, é do Rio de Janeiro, né, dizendo que é um exagero a história de ter que vacinar as pessoas, porque a vacina não serve para nada. Né? Então, isso é um jornal do século XIX no Rio de Janeiro, né? E aí ele cria todo momento para dizer que a vacina é invasiva, que as pessoas vão ser contaminadas, né? Então, ele nega totalmente a eficácia da vacina contra a varíola no final do século XIX no Rio de Janeiro, quando já havia, né, toda uma pesquisa que vem sendo feita, né? Final do século XIX também, com o Pasteur, já começa a mudar um pouco o olhar determinadas doenças, a bactéria também vai se firmando no campo da saúde e das doenças, então a gente já começa a mudar um pouco no final do XIX e ao longo do século XX, mas é difícil, viu? Certo. Mais uma. O Augusto Lima pergunta, professora, havia acompanhamento dos doentes pelos órgãos públicos? Se sim, como era feito esse acompanhamento? Boa pergunta também. E quem está aí, trabalhou com o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, os hospitais militares, a gente encontra informação, né? Os hospitais públicos, a gente está falando. A gente tem, sim, acompanhamento, tanto dos médicos que iam, por exemplo, a gente tem informações de que eles iam uma vez por dia no Hospital da Santa Casa. Tem um acompanhamento de enfermeiros, que era um prático, né, que estava lá cotidianamente fazendo o trabalho que o médico não fazia. Né? Era ele que limpava, muitas vezes dava das feridas abertas e tal. Então, a gente encontra, de fato, todo esse corpo social de técnicos que vão dar esse suporte nos hospitais. Por exemplo, os boticários levando, como eu disse, as ambulâncias, que são os remédios que são levados em sacolas, né, em bolsas para o interior, para tentar conter um pouco a doença. Então, você tem, sim, além do corpo médico, você tem essas figuras, como o enfermeiro, que é uma figura interessante, que a Nara está tentando mapear alguns enfermeiros, que ainda não são de formação, obviamente, nesse momento, no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. É interessante como vai ser criado o corpo social a partir
de espaços que são criados, né? Por exemplo, quando é criado o primeiro cemitério da Boa Sentença, aqui na Paraíba, que vai ser inaugurado no final de 1855 para 56, também é criado todo um corpo de funcionários, né? Você tem o porteiro do cemitério, tem o carregador de cadáver, que é quem ganhava mais, e você ouviram. Então, você tem 3 funcionários que são criados especificamente para tratar agora desse novo espaço que é criado na tentativa de isolar esses defuntos. E é bom lembrar que os cemitérios geralmente eram construídos longe do centro da cidade, que é para evitar a proliferação dos miasmas, da putrefação dos ares. Né? E aí a gente vai vendo, né, a Assembleia Provincial, por exemplo, criando, ordenado, quanto a pagar, né? O cemitério da Boa Sentença vai ficar a cargo da Santa Casa da Misericórdia. E é criado todo esse corpo de funcionários que vão atuar nesse espaço que é novo, é interessante isso também. Ok. Bem, Siriane, eu gostaria aqui, para finalizar, né, colocar uma questão, que, aliás, não é uma questão, uma indicação. Para o jovem pesquisador aí, ou para a pessoa que quer conhecer um pouco, né, e quer começar a estudar a história da doença no Brasil, você trouxe aí uma vasta bibliografia, mas eu pediria para você fazer uma indicação, né, para quem está começando aí a penetrar esse campo de estudo. O que você indica? Então, tem toda uma historiografia, né, que já vem primeiramente no Brasil desde os 80, 90, com dissertações e teses específicas sobre a temática. A Fiocruz é um espaço em que né, os pesquisadores trabalham muito a partir dessa perspectiva da história das doenças. E existe um grupo que já vem trabalhando na AMPU, né, sobre a história da saúde das doenças, que tem vários volumes, no total são 9 livros publicados, o primeiro é de 2004, né? História da Saúde e das Doenças do Brasil, com vários autores, a Tânia Pimenta, né, a Dilene Nascimento, e aí a gente tem o Flávio Edler, né, que eu vou estar com ele na próxima quarta-feira, mediando um debate sobre a medicina do século XIX no Brasil, né, que é um evento da Sociedade de Estudos do 800, né, e aí a gente tem várias pessoas trabalhando, Kaori Kodama, entre outros que trabalham com a temática. É interessante lembrar, e essa são dos 9 volumes, Paulo, é fundamental, porque tem vários trabalhos e perspectivas distintas, né, e é interessante lembrar, tá, gente, que aqui na Paraíba, um dos primeiros trabalhos que a gente tem, e aí serve como fonte, né? A história da saúde das doenças na Paraíba é o trabalho do Oscar de Castro, que é um médico que publicou a história da medicina na Paraíba em 1945, e é ele, mesmo com o olhar de médico, né, muitas vezes de cima, aquele que diz que bandeiros eram charlatães e tal, claro, ele está reforçando o lugar de médico e tal, mas ele traz informações, por exemplo, a cor das mortalhas, como era que se enterrava as pessoas naquele período, que tipo de doenças, quais os tratamentos, né? Então, ele traz informações dos primeiros curandeiros, quem eram essas pessoas, das parteiras, dos sangradouros, das pessoas que usavam, né, outros métodos de cura, dos alopatas, homeopatas e tal. Então, o Oscar de Castro é fundamental ter, nem que seja para você fazer uma análise historiográfica e dizer, olha, eu li o Oscar de Castro, ele dizia isso, né? E o que é que tem de novo hoje? Né? E a gente lembra também o trabalho da professora Lenilde, que já faleceu, que é da enfermagem, trabalhou com a discussão do higienismo, das práticas higienistas na cidade da Paraíba no final do século XIX, né? É a primeira tese dos anos 90, publicada em São Paulo, mais especificamente sobre a Paraíba, e só a partir de 2000 é que se tem uma produção já aqui da Paraíba, né? E artigos, muito mais, sabe, Paulo? Tem o Alarcon Agra do O, que tem um artigo muito legal sobre a febre amarela e o cólera, né? Mas a partir também dos anos 2000.
tem esse meu artigo com a professora Nayana, que é de 2012, né? Tem as dissertações aí, e o artigo da Gerlane, que está aqui no livro do grupo de pesquisa também, né? A Janine está publicando aqui, então esse livro também é bem interessante. A gente sai a professora Nereida Martins fez uma tese belíssima sobre o morrer na Santa Casa da Misericórdia no século XIX. Ela defendeu o ano passado, eu fui da banca dela, lá na UFPE, que é um trabalho fantástico, porque ela não fala só do morrer, ela fala do adoecer também. Então, a gente tem uma série de trabalhos, o professor Azemar, que foi me orientando no mestrado, né? Ele trabalhou com o século XX, mas para entender essas doenças na Paraíba no século fez, né, um apanhado no século XIX, né? O professor Azemar trabalha especificamente com o século XX. Então, assim, e tem os clássicos, né? O Legoff, né? E toda a historiografia internacional que tem que ser lida também para poder ter uma compreensão do contexto internacional sobre as doenças, né? A metaforização com a Susan Sontag, né? E os autores que estão produzindo sobre a história da saúde e das doenças, e da perspectiva, no caso que eu trabalho, que é com a história sociocultural, né? Tá joia, então, Serioja, quero novamente agradecer, né, a sua disponibilidade de ter vindo aqui passar essa virada aí de tarde para a noite, né, que foi muito agradável. Com certeza, todo mundo aprendeu muito, né, sobre esse campo de pesquisa, que eu acho que está crescendo cada vez mais, a gente percebe, né, e a gente está vendo que os trabalhos de qualidade estão surgindo, tá? Obrigado. Eu que agradeço o espaço, né? E peço aí na hora que caiu, porque acontece nesse meio, né? E dizer que os trabalhos, de fato, Paulo, estão se expandindo. Só lembrando que tem outros tipos de trabalho. A gente teve a Beatriz, né? Que foi uma aluna nossa e faz mestrado na Fiocruz, trabalhando com água rabelo, né? Que é o medicamento que está um tempo mais longo aí no mercado, mais de 120 anos no mercado, água rabelo. Quem não conhece água rabelo? Então, a gente tem outros tipos de trabalho produzidos também. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Já volto a falar com você. Bem, pessoal, todos, né, por estarem aqui, mais uma tarde de quinta-feira, né, agora já começo de noite, e dizer para vocês que na semana que vem nós estaremos aqui novamente, né, com um novo pesquisador mostrando seu trabalho. Tá? Quero avisar o seguinte, não deu para fazer, que eu não esqueci, tá? Tem gente aí que deve estar lembrando que vai acontecer um sorteio do livro do professor Ângelo, mas, olha, eu garanto que na semana que vem a gente fecha isso, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.